galerinha, sou o professor Paulo Freitas de Física. Trouxe mais uma aulinha para ti aqui na Liga da Física. E o assunto de hoje são os tipos de pressão. Mas antes de irmos para a aula, não te esquece, te inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. A Liga da Física agradece. Vem comigo! Fala galerinha, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí desse lado da tela. E hoje começaremos mais uma aula aqui no canal Liga da Física. E o assunto de hoje é sobre os tipos de pressão. Observem só, nós vamos hoje destacar os tipos de pressões. Mas para quem não assistiu às aulas anteriores de densidade de pressão, eu vou estar colocando o link aqui em cima, que é para você clicar e vai direto lá para a sua aula. Também vou estar colocando na descrição nossa playlist de hidrostática. Tá show de bola, vale a pena assistir, ok? Bem, sem mais delongas, quando nós falamos, então, de pressão, é óbvio que existem alguns tipos de pressão, né? Quando nós falamos em hidrostática, lembra que hidrostática é a parte da física que vai estudar justamente os fluidos. E quando nós falamos em fluidos, nós temos líquidos e gases. Então, existe uma pressão própria para os líquidos, existe uma pressão própria para os gases. E a gente vai estar comentando também, além dessas pressões, que eu já vou começar a citar, outros tipos de pressão. Por exemplo, a primeira pressão que a gente vai comentar é sobre pressão hidrostática, também conhecida como pressão efetiva, né? Hidrostática, hidro lembra o quê? Água, água é líquido, né? Então é a pressão que os líquidos fazem sobre os corpos. Por exemplo, quando você toma um banho de piscina. Ao tomar esse seu banho de piscina, quando você mergulha, você está sujeito a essa pressão hidrostática, a pressão que a água faz sobre o seu corpo. Olha que interessante, não é? Então essa pressão hidrostática, ela está presente em vários ambientes, em várias etapas do nosso cotidiano, né? Desde um simples mergulho, desde um simples banho numa piscina, numa praia e por aí vai. Então preste bem atenção na explicação para que você não perca nada e acerte qualquer questão no seu vestibular a respeito desse assunto. Então imagina só um recipiente contendo água, né? Uma certa quantidade de água. Lembra que existe também a aceleração da gravidade. Essa aceleração da gravidade ela aponta para baixo, não é, gente? Perceba também que esta água está a uma profundidade H e lá no fundo do recipiente eu coloco um corpo B. Você concorda comigo que essa água ela tem massa? E se tem massa, essa água exerce uma força no ponto B? Pois é, e essa força é a força-peso. Então você tem um peso da água sendo aplicado lá naquele ponto que a gente marcou ali embaixo, olhem só. Então bem aqui você tem atuando uma força atuando em uma determinada área. Aí você vai lembrar do nosso conceito de quê? De pressão. Lembra que pressão era uma força atuando em uma determinada área? Pressão não é força relacionada com a área? Então olha só que quem está fazendo essa força vai ser o nosso pezinho bem aqui de peso, né? Então olha só, a nossa pressão hidrostática ou efetiva vai ser o peso relacionado com a área. Detalhe, galerinha, como é que a gente calcula o peso? Massa vezes a gravidade, né? Não esquece dos conceitos que a gente viu lá em densidade. Paulo, o que é isso aí? Não, virou densidade e volume. Lembra da nossa relação? Massa, não é? Tem uma relação com densidade e com volume. Quem é densidade? A densidade não é a massa sobre o volume? Então, se o volume está dividindo, ele só vai multiplicando. Logo, não esqueçam disso, senhores. Logo, a massa é densidade vezes volume. Galera, se eu tenho o volume dividido pela área, vai sobrar quem aqui, ó? Quem é que vai sobrar? Quem é volume dividido pela área? Vamos lá, geometria, não é? Matemática. Volume dividido pela área vai ser justamente a nossa altura. Olha só. E aí você tem, então, a nossa pressão hidrostática. E você percebe o seguinte, que a pressão hidrostática ela depende de 3 fatores. Densidade, gravidade e profundidade.
Paulo, essa pressão ela é dada em quê? Newtons por metros quadrados. Se a nossa pressão ela é dada em newtons por metros quadrados, significa dizer que a nossa densidade é dada em quilograma por metro cúbico, gravidade metros por segundo ao quadrado e altura em metros. Essa altura, esse H, é a profundidade que você está vendo bem aqui, ó, a profundidade. Agora, é claro que vale salientar algumas coisas. Por exemplo, quanto maior a densidade de um líquido, maior a pressão que ele faz sobre você. Você concorda com isso? Por exemplo, a gente destacou lá em densidades, quando nós falamos sobre água doce e água salgada. Então, fique atento aí a essa explicação. Quem é mais denso? A água doce ou a água salgada? É óbvio que é a água salgada. Então, quando você está submerso na água salgada, a pressão que ela faz sobre você, a mesma profundidade, é maior que na água doce, porque ela é mais densa. Não esqueça também que quanto mais você mergulha, mais profundo você vai, maior a pressão sobre o seu corpo. É por isso que quando você está mergulhando numa piscina ou numa praia, você chega a uma determinada profundidade, seus tímpanos começam o quê? A doer. E sabe por quê? Por causa da pressão da água, pressão hidrostática. É muita quantidade de água sobre você. Por exemplo, tem filmes que mostram nas estações submarinas. E num desses filmes, essa estação estava sendo atacada por um alienígena, por um alien. E aí a pessoa, querendo fugir do alien, abre a escotilha para sair rapidamente. E do nada, ela explode para tudo quanto é lado. Ou melhor, implode, né? Ela é esmagada, como se fosse alguém pisando no inseto. Quem não conhecer esse quesito pressão hidrostática, não entende o que aconteceu com aquela pessoa. Ela estava numa estação submarina, a uma profundidade muito grande, então a pressão ali era pequena. Ao abrir a escotilha, aquela pressão foi exercida sobre o corpo dela, esmagando aquela pessoa. Então toma muito cuidado com essa questão da pressão, porque não é brincadeira não, tá? Toma muito cuidado com a equação da pressão hidrostática, porque bem aqui, ó, a gente pode falar de um paradoxo hidrostático. Observa que eu tenho 3 recipientes, né? Cada um de um formato. Tenho o recipiente A, que é meio triangular, tenho o recipiente B, e tem o recipiente C também triangular, mas diferentes, né? Como se ele fosse invertido, perfeito? Reparem que a altura ou profundidade de água é a mesma. Eles estão no mesmo nível, concorda comigo? Se nos 3 casos o nível de água é o mesmo, a profundidade é a mesma, cuidado, hein? Que um corpo colocado no fundo do recipiente, ele vai estar sujeito à mesma pressão. Mas, Paulo, por que sujeito à mesma pressão? Não é o mesmo líquido? Então tem a mesma densidade. Não é o mesmo planeta? Então tem a mesma gravidade. E é óbvio, a mesma altura da coluna líquida. Ou seja, a pressão hidrostática é a mesma. Então a gente pode falar que a pressão exercida no fundo do A é igual à pressão exercida no fundo do recipiente B, que é igual à pressão exercida no fundo do recipiente C. Esse aí, gente, é o nosso famoso paradoxo hidrostático, né? Então toma muito cuidado. Muita gente aí ia fazer uma referência com relação à área. Não, menor área é maior pressão. Cuidado, porque nós estamos nos referindo ao líquido. Então, para o líquido, não me interessa volume. O que isso significa? Que você pode estar a 1 metro de profundidade nas águas de um rio, e você pode estar a 1 metro de profundidade na sua piscininha pequena na sua casa. Que a pressão hidrostática é a mesma, tá? Considerando que a densidade também é a mesma. Perfeito, gente? Então não esqueça disso. Toma muito cuidado. E lembra, a pressão hidrostática ela não depende do formato e do tamanho dos recipientes. Olha essa dica aí, cuidado com ela. Aqui na Liga da Física você arrebenta, hein? Como eu falei, a preparação aqui é para todo tipo de vestibular, filhão. Então, por exemplo, você não entendeu algum conceito, vá lá na nossa playlist. Você não entendeu alguma aula, vá lá na nossa playlist. Com certeza tem uma aulinha lá que vai fazer você entender. Show de bola? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo e vamos falar agora dessa pressão atmosférica. Nós falamos anteriormente da pressão hidrostática. A pressão hidrostática é uma pressão exclusiva, digamos assim, dos líquidos, né? A pressão dos líquidos. E a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é uma pressão dos gases. Mas que gases são esses, Paulo? Os gases da atmosfera. Então, quando você tem aqui, ó, a nossa atmosfera, você tem uma porção de gases, não é? Sobre a superfície da Terra. E esses gases também exercem uma força sobre nossos corpos, né? Lembra que força sobre a área
Como é que a gente chama isso? Pressão. Como quem faz essa pressão são os gases da atmosfera, então nós temos aí a pressão atmosférica. Não é? Então olha só a definição. É a pressão que as moléculas dos gases que constituem a atmosfera exercem sobre os corpos na superfície da Terra. Agora toma muito cuidado com essa dica que eu vou te dar. Né? Mais uma dica extremamente importante para que você não perca nada no seu vestibular. Lembra que a gente já falou de densidade. Onde é que ficam os fluidos mais densos? Embaixo ou em cima? Embaixo. Então, quanto mais próximo da superfície você está, né, os gases mais densos vão estar lá. Agora observe, se eu vou subindo, olha aqui, ó, eu estou subindo, cheguei bem aqui em Campos do Jordão. Bem aqui, né? Olha só, estou aqui em cima. O que acontece com a altura? Não aumentou a altura? Os gases mais densos estão aqui? Não, estão embaixo. Então, o que acontece com a pressão atmosférica aqui? A pressão atmosférica tende a diminuir. Não esqueça disso. Paulo, eu posso falar, então, que a pressão atmosférica ela diminui com a altura? Não só pode, como deve. Isso é de extrema importância, né, para qualquer vestibular. Então, você está subindo, diminui a pressão. E lembra que com a alteração da pressão, os pontos fixos também eles vão sofrer alteração. Temos lá nossa playlist de termologia, nossa primeira aula lá sobre termometria. Eu aconselho você a ir lá e assistir, porque lá nós falamos isso dos pontos fixos. Então, a pressão, essa variação de pressão, ela vai alterar o ponto fixo. Por exemplo, se você pegar países, né, de extrema altitude, como é comum você ver aí no jogo de futebol, né, na Libertadores da América, alguns clubes irem enfrentar clubes de outros países, sendo que os outros países são países de altitude. E os atletas têm dificuldade para correr, porque têm dificuldade para respirar e etc. E por que isso acontece? Acontece porque o ar lá é mais rarefeito. Ou seja, o oxigênio, por ser muito denso, ele vem mais para a superfície, né? Para o nível do mar. Então toma muito cuidado com isso. Lá em cima a pressão ela vai ser menor. Quando você está no avião, se você já andou de avião, você percebe que o avião ao decolar, ele vai ganhando altitude, vai ganhando altura. O que acontece lá com seus ouvidos? Não tem uma perturbaçãozinha lá? Então é exatamente isso. Essa pressão que está diminuindo, né? E Paulo, por que tem essa perturbaçãozinha? Porque dentro de nós temos uma pressão interna. Então toma muito cuidado com isso, porque bem lá na frente, a gente vai falar de pressão interna, né? Nós vamos falar um pouquinho de pressão sistólica, pressão diastólica, mas lá na frente a gente vai comentar isso contigo. O outro detalhe interessante da pressão atmosférica é que a pressão atmosférica ela atua em todo o teu corpo, né? Olhem para a imagem aqui, ó. Todo o teu corpo é atingido pelo ar, pelos gases da atmosfera. Então a pressão atmosférica ela vai atingir aqui todo o corpo em todos os lados. Para quem acha que a pressão atmosférica é pequena, não, toma muito cuidado, né? No nível do mar, a pressão atmosférica vale quanto? 1 atm. E para quem não sabe, 1 atm são 10 a quinta newtons por metro quadrado. Gente, olha só o que eu vou te falar. 10 a quinta newtons por metros quadrados, ou seja, 100 mil newtons por metros quadrados. 100 mil newtons equivale, vamos lá, a uma massa de 10 toneladas, né? Então, 10 toneladas são o quê? 10 mil quilos? Tu tens um peso aí de 100 mil newtons, concorda ou não? Então, ou seja, por metro quadrado ali, só fazendo uma comparação para te ter uma noção, uma ideiazinha, né? São 10 toneladas mais ou menos por metro quadrado. Eras, Paulo, então essa pressão ela é extremamente elevada? Claro que sim, é uma pressão extremamente elevada. Aí você se pergunta assim, mas Paulo, então por que eu não sou esmagado? Se essa pressão é muito grande e eu estou aqui na Terra, por que essa pressão não me esmaga? Não esmaga porque dentro de você tem uma pressão interna. E aí há um equilíbrio. A pressão atmosférica tenta te esmagar e a tua pressão interna tenta sair. Não é? Isso explica porque os astronautas eles usam aquela roupa específica. E porque quando eles estão dentro da nave, a nave ela é pressurizada. Não é? Se não fossem aquelas roupas dele, a pressão interna ia ser maior que a externa. Ou seja, lá não tem atmosfera no espaço. A pressão atmosférica lá é praticamente nula. Né? Mas a interna vai existir. Então, como há essa diferença de pressão, né? Literalmente, a pessoa poderia explodir. Então, olha só que interessante. Ou seja, aqui na Terra, nós estamos em equilíbrio. Né? Isso é muito, mas muito importante. Só para você ter ideia, fazer uma comparação entre água e ar, 1 atm, essa pressão de 1 atm, ela equivale
a uma profundidade de 10 metros dentro da água. Ou seja, você vai ter essa pressão de 1 atm quando você estiver dentro da água 10 metros de profundidade. Então, se você analisar só a hidrostática, a 10 metros de profundidade é 1 atm, 10 a quinta newtons por metros quadrados. E não esquece essa relação então, né? Porque ela é muito importante para vários cálculos. Um mergulhador, ele está a 10 metros de profundidade. Tu fala, opa, lá na Liga da Física já me falaram, a cada 10 metros 1 atm. Então você sabe que a pressão que a água faz sobre ele é 1 atm. A cada 10 metros de profundidade na água, 1 atm. Não esqueça disso, por favor, isso pode salvar a sua vida, né? Pode salvar a sua vida. Claro que a gente está falando aqui da água doce, mas da água salgada não muda tanto assim, então dá para você fazer uma boa aproximação. Perfeito? Vamos falar, o mergulhador desceu uma profundidade de 50 metros. 50 metros são 5 atms. 80 metros, 8 atms. Falando só da pressão da água, tá, gente? Falando só da pressão da água. Lembra que a gente está fazendo uma relação aqui com pressão atmosférica. Nós não estamos falando ainda da pressão total. Nós já vamos falar dessa pressão total. Então fica ligado. Olha como a pressão atmosférica ela é extremamente importante. E olha como ela traz tanta coisa legal pra gente aí, né? São tantos detalhes. Ainda tem mais um detalhe que eu vou te passar. Nós só temos água no estado líquido. Só temos água no estado líquido por causa da nossa pressão atmosférica aqui, que é intensa, é elevada, né? Então, a nossa pressão atmosférica, ela faz com que a água permaneça ali no estado líquido. E, Paulo, e se essa pressão fosse menor? Simplesmente ia se tornar volátil, a água ia para a atmosfera, né? Olha só que interessante. Show de bola. Então, é essa pressão que nos permite também ter água no estado líquido aqui na Terra. Então, toma muito cuidado. Vamos recapitular? Bem, ela diminui com a altura, ela acontece em todos os lados. Não é? A equivalência dela com a pressão hidrostática é para cada 10 metros de água, 1 atm. Ela é extremamente intensa e nós só conseguimos sobreviver por causa desse equilíbrio entre a nossa pressão interna e a pressão externa. Lembrando que a pressão externa é a pressão o quê? Atmosférica. Show de bola, né, gente? Bem bacana mesmo essa questão da pressão atmosférica. E aí, olha só, a comprovação da pressão atmosférica, né? Repara que o cara pega uma máquina, uma bomba, né, chamada de máquina de vácuo, e retira o ar de dentro, né, desse cilindro, desse recipientezinho aí, ó, desse recipiente. E o que acontece com o recipiente? É que ele está normal, ao retirar o ar de dentro, ele cria aqui, ó, um vácuo e essa lata ela fica contorcida. Aí vem um cara e fala, quem fez isso foi a máquina. Negativo, quem fez isso foi a pressão atmosférica aqui dentro. Lembra que dentro dela tinha o ar. Então, tinha uma pressão interna. Então, a interna e a externa aqui, ó, elas se equilibravam. Quando eu tiro o ar de dentro, vai ficar um vácuo. Tem pressão dentro? Não. Mas fora tem. Fora tem, que é a atmosférica. E a atmosférica vem com tudo. Né? E quando ela vem com tudo, filhão, pronto. Ela esmaga essa lata, né? Só para te entender essa comprovação. Existem outros também. Quando você toma refrigerante no canudinho, a gente acha que na realidade a gente está sugando líquido, mas não é. Você só retira o ar de dentro do canudo, né? Ao retirar o ar de dentro do canudo, a pressão atmosférica age sobre o refrigerante, levando ela para cima. Mas lá na frente a gente vai falar, quando nós falarmos lá do experimento de Torricelli, a gente vai te dar esses exemplos. Acredito que seja até a nossa próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar de Estevan, Torricelli, entre outros, Pascal e por aí vai. Então tá bem show de bola mesmo essas aulas. Teve um cara também, a gente vai falar mais lá na frente, né, que esse cara, ele fez uma esfera de aço, hemisfério de aço, cortou no meio, criou um vácuo dentro, né, e a pressão atmosférica agiu sobre a esfera de aço, claro que não esmagou, e aí ele amarrou alguns cavalos para tentar separar essas esferas, para tentar comprovar a intensidade da pressão atmosférica. A gente vai falar também desse experimento, né? Otto von Guericke é o nome desse cara, para quem tiver curiosidade de ir lá. A gente vai falar nas próximas aulas, não te preocupa. E aí você vai entender, né, o que é a pressão atmosférica, tá muito show de bola esse cara aí. Bem, e aí então a gente fala do conceito, né, de pressão total. Então a gente acabou de ver a pressão atmosférica, né? Repara. E agora sim, eu tô pegar aquela mesma imagem lá do início para a gente falar detalhadamente. Então eu tenho água no estado líquido, e a gente percebe que eu tenho água porque eu tenho uma pressão atuando em cima dela, e essa pressão é a pressão atmosférica. Reparem que no fundo do recipiente também, bem aqui no fundo, olha só, nesse ponto B, eu tenho o peso da água agindo nessa área, então eu vou ter uma pressão efetiva, pressão hidrostática, né, aqui embaixo também, concordam comigo? Tá aí a minha pressão. Então, na realidade, esse corpo que está ali embaixo, ele não está submetido apenas à pressão
da água, a pressão hidrostática. Tem também a pressão atmosférica, não é? Que atua sobre a água. E aí você tem, então, a pressão total, conhecida também como pressão absoluta. Pressão total ou pressão absoluta vai ser justamente a soma, né, da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que é a efetiva. Toma muito cuidado. Então, olha a dica que eu te dou. Olha aqui na Liga da Física a dica. Não é? Uma questão você pegou, fala de um mergulhador que está numa profundidade de 60 metros. Qual a pressão que a água faz sobre ele? 60 metros, cada 10 metros 1 atm. Ah, Paulo, essa é fácil. 60 metros, 6 atm. Beleza, pressão da água. Agora, qual é a pressão total? A pressão total serão os 6 atms da água mais 1 da atmosfera. Por que 1 da atmosfera? Porque no nível do mar, olha aqui, ó, no nível do mar, a pressão vale 1 atm. Então, a total é 1 mais 6, ou seja, 7 atms. Não esqueça disso. Isso vai facilitar muito a tua vida. Talvez até evite com que você faça cálculos. Aí tu faz logo por lógica e poupa tempo. O que tu menos tem no vestibular é tempo. Tempo vale ouro lá. Não é? Então, você economizar tempo acertando uma questão, show de bola. Toma muito cuidado. Então, olha só. Tem alguns relógios, por exemplo, que se você pegar e virar de costa, tá lá, resistente 5 atms. Você pode mergulhar com ele quantos metros? Muitos alunos vão falar assim, eu posso mergulhar 50 metros. Claro que não. Você pode mergulhar 40 metros, porque 40 metros são quantos atm? 4. E o ar faz quanto? 1. Então aí a gente está falando da pressão total. 4 da água, 1 do ar, 5 atm. Se você ultrapassar isso, pronto, quebra o relógio. O relógio vai parar de funcionar. Você leu lá atrás do relógio, está lá, resistente até 8 atm. Você pode mergulhar quanto? 70 metros, 7 atm. Nunca esqueça, porque já tem 1 sobre ele e o 1 é do ar, é a pressão atmosférica, 1 atm. Então 1 já tem, sobram quanto? 7 para os 8. Então você pode mergulhar mais 70 metros em média. Show de bola? Então não esquece que a nossa pressão total é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, DGH. Não esquece da relação, pelo amor de Deus. 1 atm é igual a 10 a quinta newtons por metros quadrados. Por que eu estou te falando isso? Porque a pressão geralmente vem em newtons por metros quadrados. O cara vai te dar 1 atm, tu já sabe, mas ele vai te dar a relação lá. Né? Ele vai falar na tua prova que 1 atm é 10 a quinta, então tu vai utilizar 10 a quinta mais a hidrostática aqui. Você vai brincar, você vai analisar a questão. Show de bola, né, gente? Então, olha só, não esquece. 10 a quinta newtons por metros quadrados, 1 atm. Então, você está preparado. Como eu falei para ti, olha o mergulhador. Esse mergulhador aí embaixo, ele está sujeito a 2 pressões, que é a pressão total sobre o corpo dele. Ele tem a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Se ele está a 40 metros de profundidade, aí, 40 metros, qual é a pressão total sobre o corpo dele? 40 metros de profundidade, 4 atm da água, mais 1 atm do ar, 5 atm. Mais 5 atm em newtons por metros quadrados são quanto? Aí tu lembra da relação. 1 atm não são 10 a quinta? Newtons por metros quadrados. Então, 5 atm serão 5 vezes 10 a quinta newtons por metros quadrados. É bem simples, tá? Essa relação ela é bem tranquila. Ou seja, tu vai fazer toda essa conta de cabeça. Se você já fez aí de cabeça, tá aí. Você já aprendeu o que é pressão total, o que é pressão atmosférica, o que é pressão hidrostática. Deixando bem claro que quando o mergulhador ele desce, ele tem que descer bem devagarzinho, né? E quando ele sobe também, ele tem que controlar a velocidade. Por quê? Por causa da variação de pressão. Essa variação de pressão, ela pode te levar inclusive a óbito, né? Se tu descer muito rápido ou subir muito rápido. Já tivemos vários casos aí, vários exemplos também que a gente vai estar destacando aí nas nossas próximas aulas, né? Tem que ter um certo cuidado. Lembra que quanto mais você desce, maior é a profundidade. Então a pressão que a água faz sobre o seu corpo aumenta. Você desce muito rápido, essa pressão aumenta, a variação de pressão ela aumenta tanto e as consequências são consequências desastrosas. A mesma coisa para subir. Você sobe muito rápido, a pressão diminui muito rápido, também consequências desastrosas aí, né? E a gente não quer isso, perfeito? Um outro exemplo bem interessante que eu posso te dar é com relação aos gráficos, né? Olha só o gráfico da pressão em função da profundidade. Então, o que significa esse gráfico aqui para a gente fazer uma leitura? Antes, olha, repara que a minha profundidade aqui é 0, né? Então, tu já tens a atmosférica, porque aqui na atmosfera, na superfície da Terra, a atmosfera já está atuando. Tem os gases aqui, então tem a pressão de 1 atm. Então, ó, o que acontece com a profundidade? Você vai aumentando a profundidade,
Ó, aumentou a profundidade, concorda? O que vai acontecendo com a pressão total? Vai aumentando também. Ó. Olha, a pressão total vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, quanto mais profundo você for, maior vai ser a nossa pressão total, né? Você sempre soma com a atmosférica mais a hidrostática. Aí a hidrostática ela aumenta com a profundidade. Então, é um gráfico bem simples aí, né? Um gráficozinho linear, uma função do primeiro grau para te analisar. Show de bola, não é, gente? Olha só, então não esquece das nossas represas. Represa também. Se você observar aqui embaixo, ó, porque as paredes da represa vão ficando mais espessas para baixo. Reparem que a largura aumenta, né? Justamente por causa da pressão total. Observem só, né? Quanto mais para baixo, ó, a pressão vai aumentando, né? Ela aumenta com a profundidade. Então, requer mais para baixo uma superfície que resista mais a essa pressão. Por isso, a largura tende a aumentar da barragem, né? Evitando justamente que ela se rompa. Outro dia eu estava vendo um filme, eu não vou falar o nome de filme, não sei se pode aqui, né? Mas, no caso de reivindicação, não vou comentar. Mas era um filme em que eles se trancavam, tinha um tsunami atingiu uma cidade e nessa hora eles iam se trancar lá num porão e o porão começava a encher, né? E a porta estava trancada, eles não conseguiram sair, eles iam morrer sufocados. Aí teve um cara lá que falou, afogados na verdade, teve um cara que falou lá, não, deixa a água chegar aqui em cima, quando ela chegar aqui em cima todo mundo desce e chuta lá a parede, mas chuta bem baixo e forte a parede. Eras, Paulo, tem mentira aí, né? Pode até ter, mas olha só, tem um pouquinho de física também. Por que era correto eles chutarem lá embaixo? Porque quanto maior a profundidade, quanto mais para baixo eles fossem, olha aqui a pressão da água não é maior, então se tivesse um lugar para romper com o chute deles, realmente seria aqui embaixo, porque a pressão da água é maior. Aí eles chutariam aqui, ó, com a ajuda da pressão, eles aumentariam essa pressão nesse ponto, e aí realmente a parede poderia romper, e foi o que aconteceu no filme, ela rompeu e eles conseguiram sair do quarto lá, enfim, né? Bem bacaninha mesmo a explicação física, né? Então cuidado, barômetro e manômetro são aparelhos que vão medir a pressão. Você ouviu falar em barômetro, você ouviu falar em manômetro, não esqueçam, aparelhos que medem a pressão. Show de bola, né? Bem tranquilo. E para finalizar, a pressão do coração, né? Não esqueça, quando a gente fala em pressão do coração, vocês são inteligentes, conhecem sístole e diástole, né? A sístole tem a ver com a contração do coração e a diástole é o relaxamento. Ok, gente? Na sístole, tu tem a saída de sangue para os vasos e na diástole, a entrada de sangue no coração. Lembrando que a sístole está conectada com a pressão alta e a diástole está conectada com a pressão baixa. Vocês têm ideia aí de quanto vale a pressão média, né, para um adulto? 120 milímetros de mercúrio para a sístole, né? E a menor, que é a diástole, 80 milímetros de mercúrio. Essa é a média, né? Uma criança fica 100 por 65 milímetros de mercúrio. Se você for colocar aí em centímetros, né, o famoso 12 por 8, lembra do 12 por 8? Pois é, quanto a minha pressão média? 12 por 8, tá boa, pode ir. Então tem que ter um certo cuidado com esse cara. Lembrando também que sístole e diástole são promovidas através de impulsos elétricos, não é, gente? Impulsos elétricos lá do nódulo sinoatrial, numa das cavidades do coração. Ou seja, teu coração aí, quem quer fazer medicina, né, show de bola, tem muita física lá. Então se discute muita física, muita hidrostática, muita hidrodinâmica. Então fica atento, cara, acha que vai escapar de física? Não, tu não escapa de física nunca na tua vida, né? A física, ela está presente em tudo. Que bom, né? Que bom. Show de bola? E aí, ó, finalizando então, contraído é sístole, né? Quando teu coração está contraído é sístole. Tá ligado à hipertensão, que é a pressão alta, né? Ou seja, dor na cabeça, infarto, AVC, acidente vascular cerebral. Então tem que ter cuidado com a hipertensão, né? E quando tá relaxado, diástole, olha só, aí tu tá ligado justamente à hipotensão, que é a pressão baixa. Tu tens aí tontura, desmaio, visão turva e a náusea, não é? Show, galera, chegamos ao final de mais uma aula e vou deixar um recadinho para ti. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui, mas antes de ir embora, deixa o teu like, deixa o teu comentário. A Liga da Física agradece. Até a próxima.